Abram suas Bíblias em Marcos capítulo 10, a partir do versículo de número 13. É muito interessante, né, que se você olhar a nossa ordem de culto, você vai perceber as conexões entre o sermão, a música, o momento de abertura, o momento de contrição, onde nós confessamos nossos pecados, o momento de redenção. Você vai perceber essa conexão, está tudo conectado. Drama da redenção. E nessa manhã nós veremos as exigências de Jesus para aqueles que querem entrar no reino de Deus. A palavra do Senhor em Marcos capítulo 10, versículo 13 diz assim: Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para te seguir. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Vamos orar? Senhor, estamos diante da Tua palavra e pedimos nesse momento pela Tua iluminação. Abre os nossos olhos e os nossos ouvidos, não permita que Satanás roube a semente que está sendo plantada em nosso coração. Não permita também, Senhor, que eu fale algo que não seja verdadeiro e que não seja a Tua palavra, que não seja o Teu Evangelho. Mas que o Senhor me guie e que a Tua palavra seja viva e eficaz nessa manhã para nos transformar e nos ajudar a ver Jesus e a segui-lo. Oramos em nome de Jesus. Amém.
As exigências de Jesus para aqueles que querem entrar no reino de Deus. Esse texto, meus irmãos, é com certeza talvez um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Todos nós, todos aqueles que um dia já tiveram algum contato com a Bíblia, principalmente as crianças, é um dos textos mais lidos, mais preferidos. E eu lembro que eu ficava pensando, como pode um camelo entrar no fundo de uma agulha? Eu acho que você também deve ter tido essas dúvidas. Nessa manhã, o meu desafio vai ser apresentar esse texto para você de uma forma em que eu e você sejamos edificados e transformados em seguidores de Jesus, em pessoas mais parecidas com Jesus. No Evangelho de Marcos, e nós estamos caminhando com Jesus até Jerusalém, nós ainda estamos no caminho até Jerusalém, Jesus está para chegar em Jerusalém. Lá no capítulo 9, do verso 35 até o texto que nós lemos hoje, o discipulado é um tema que se destaca, um tema muito importante. O discipulado, como eu já falei, ele acontece de duas formas. Primeiro, é o ato de seguirmos a Jesus Cristo. Então nós passamos a seguir Jesus Cristo, isso é discipulado. E de uma forma horizontal, o discipulado também é quando nós pegamos e ajudamos outras pessoas a seguirem Jesus Cristo. Então, seguir a Jesus Cristo e ajudar outros a seguir Jesus Cristo. Esse tema fica muito forte em 9:35, quando Jesus vai explicar para os seus discípulos a necessidade do seu sofrimento, morte e ressurreição, e vai colocar para eles as exigências também, algumas exigências, a necessidade de morrer para esse mundo e viver para Cristo, viver com Deus na eternidade. Na semana passada, o pastor Norival compartilhou conosco como que o discipulado acontece no âmbito do casamento. E nós vimos que Deus projetou o casamento para a vida inteira. E que o divórcio, ele é apenas uma concessão de Deus por causa do pecado, por causa da dureza do nosso coração. Mas o plano original de Deus, a vontade de Deus, é que o casamento dure até a morte de um dos dois. Hoje, nós veremos então as exigências de Jesus para entrarmos no reino de Deus. E nós temos aqui diante de nós hoje 2 episódios. Nós temos, em primeiro lugar, Jesus falando sobre as crianças. Ele está no meio da multidão e algumas pessoas começam a trazer crianças para que ele as abençoasse. E em seguida nós veremos um episódio que é famoso do homem rico. E alguns vão chamá-lo de jovem rico, outros de um homem muito rico, provavelmente apenas rico, um homem rico. Então, esses 2 episódios mostram para nós que a exigência de Jesus é radical. O discipulado é radical. Seguir Jesus é uma decisão radical. E nós veremos a necessidade da dependência de Deus e como devemos viver nesse mundo, principalmente em relação ao dinheiro. Em primeiro lugar, o texto que vai do verso 13 ao verso 16, ele nos mostra que a primeira exigência de Jesus para aqueles que querem segui-lo é a necessidade de depender e confiar plenamente em Jesus. Então, se nós queremos seguir Jesus, nós somos chamados por Jesus a depender dele e confiar nele, somente nele, plenamente. A entrada no reino de Deus, segundo Jesus, ela está condicionada a esse primeiro passo. Nós precisamos, assim como uma criança depende dos seus pais, assim como uma criança confia nos seus pais, nós precisamos depender de Jesus e confiar nele também, se queremos estar no reino de Deus. Então nós somos chamados em primeiro lugar a confiar e depender de Jesus sem medo, sem reservas.
algumas pessoas traziam as crianças até Jesus, no verso 13. Era comum naquele tempo as crianças serem levadas para os rabinos abençoarem elas, e Jesus era um rabi, Jesus era um mestre, né? Mas nós vimos também, algumas semanas atrás, que naquele tempo as crianças elas eram desprezadas. De modo geral, o mundo gentil, inclusive, considerava quase que as crianças como um lixo. Os judeus ainda tinham um pouco mais de amor e respeito em relação às crianças, por causa da lei de Deus, mas ainda assim elas eram consideradas um estorvo, muitas das vezes, e nós percebemos isso quando olhamos aqui o texto que nós lemos agora, em que as crianças estão para serem abençoadas por Jesus, e os discípulos não querem deixar elas chegarem até Jesus. Não atrapalhem o mestre, ele está muito ocupado para vocês. Então, mas era um costume que as crianças fossem abençoadas. E quando nós olhamos para essa atitude dos discípulos, nós percebemos que eles sempre querem estar no controle, eles querem ser aqueles que abrem e fecham a porta do reino de Deus. Mas Jesus diz: não as impeçam, não as impeçam. Os evangelhos deixam muito claro o carinho especial que Jesus tem pelas crianças. Em todos os 4 evangelhos nós vemos isso. Em todas as vezes que Jesus está em um local e chegam crianças ali, Jesus dedica atenção, Jesus dedica tempo, Jesus para o que está fazendo para atender aquelas crianças. Isso é respeito, isso é amor. E nós vimos a ressurreição da filhinha de Jairo, uma menina de 12 anos. Lá nós vimos, por exemplo, aqui nesse evangelho, o grande amor de Jesus por uma criança. E agora nós vemos de novo. No capítulo 9 nós vimos que Jesus pega uma criança e coloca em seu colo e a abençoa. Jesus amava as crianças têm um lugar especial no coração de Deus. E é por isso que quando nós olhamos para a sociedade de forma geral, as crianças são as mais atacadas, porque elas têm um lugar especial no coração do Senhor. Jesus, ele percebe a atitude dos seus discípulos e ele fica indignado. Ele ordena: deixem as crianças virem até mim. Ele quer abençoar cada uma delas. Ninguém deve impedir uma criança de chegar até Jesus. Ninguém deve impedir outra pessoa de chegar até Jesus. Lembre-se o que Jesus fala no capítulo 9. Aquele que fizer tropeçar um destes pequeninos é melhor que amarre uma pedra no pescoço e se lance no fundo do mar. Esse é o tamanho do amor de Jesus pelas crianças. Na semana passada nós vimos que Jesus eleva a condição da mulher. Naquela sociedade a mulher não era valorizada. Na verdade, até algumas décadas atrás as mulheres não eram tão valorizadas. Não tinham tantos direitos. E Jesus eleva a condição das esposas e agora ele eleva a condição das crianças na igreja também. Por quê? Porque o reino de Deus pertence àqueles que são semelhantes a elas. Esse é o exemplo que Jesus usa. É interessante perceber que Jesus, ele não perdia a oportunidade de ensinar seus discípulos. Nós precisamos lembrar que Jesus está caminhando para a morte e ressurreição, e após a ressurreição ele voltará aos céus para estar à destra do Pai. Então ele tem pouco tempo e ele não perde nenhuma oportunidade de ensinar. Então ele pega uma situação aparentemente simples, uma situação com crianças que não são importantes aos olhos daquele povo, e hoje em dia, quando tem adultos conversando e chega uma criança, né, irmã? Não, estamos conversando, tem adulto conversando.
fica quieto, não atrapalha. É assim que a gente faz. Todos nós. E Jesus não. Ele aproveita aquela oportunidade. Somente aqueles que são parecidos com crianças poderão entrar no reino de Deus. O que isso significa? O que é ser semelhante a uma criança? Quer dizer que então agora temos que chupar chupeta? Está na moda agora? Não sei se você viu. Homens e mulheres usando chupeta. É ridículo isso. Ridículo. Em primeiro lugar, aquelas crianças elas eram consideradas estorvo. Muitas vezes elas eram desprezadas, rejeitadas pela família, pela sociedade, pelos discípulos. Mas, meus irmãos, a boa notícia é que da mesma forma que Jesus amava aquelas crianças rejeitadas, desprezadas, Jesus ama também aqueles que são considerados um estorvo para a sociedade. Jesus ama também aqueles que são considerados um estorvo para a igreja, algumas igrejas. Jesus ama aqueles que são desprezados e rejeitados pela sociedade. Esse é o tamanho do amor de Jesus. Em 1 Coríntios, Paulo vai dizer: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo o padrão do mundo. Poucos eram poderosos, poucos eram nascidos em berço de ouro, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se orgulhe, se vanglorie diante dele. Em segundo lugar, meus irmãos, ser parecido com uma criança, o que isso significa? Em segundo lugar, o Evangelho revela que o reino de Deus é daqueles que são parecidos com uma criança, ou seja, que confiam e dependem plenamente de Jesus. E nós confiamos em Jesus e nós dependemos plenamente de Jesus todas as vezes que nós recebemos uma orientação da Palavra de Deus e nós obedecemos sem questionamentos. Nós obedecemos sem reclamação. É aquilo que nós cantamos: crer e observar. E como o Fernando falou, crer e obedecer. Não adianta apenas crer, é necessário obedecer. Então, toda vez que nós cremos e obedecemos sem questionamento aquilo que Deus revela para nós em Sua Palavra, nós estamos sendo como uma criança, nós estamos tendo um coração de criança, porque uma criança, ela não questiona, ela obedece. Eu não estou falando dos maiorzinhos, que já começam na idade do questionar, não quero. É uma criança pequena, ela obedece. Infelizmente, essa exigência de Jesus de obedecer tem causado uma confusão no meio do povo de Deus, porque da mesma forma que naqueles dias haviam líderes espirituais abusivos, em nossos dias também temos pastores, líderes espirituais que usam da palavra de Deus para manipular e coagir a igreja. Nós temos isso. Quem não conhece a Bíblia confunde voz de Deus com heresia, já dizia o tio Nico. As nossas escolhas e a forma como vivemos devem ser baseadas em uma interpretação correta da palavra de Deus. As exigências de Jesus são claras. Não é difícil entendermos a necessidade de confiar em Jesus. E a graça de Deus, através do Espírito Santo, nos capacita a obedecê-lo. Nós não obedecemos para ser salvos, pelo contrário, nós fomos salvos e por isso nós obedecemos. Nós recebemos um novo coração e por isso nós obedecemos. Nós fomos regenerados e por isso nós obedecemos. Nós nascemos de novo, somos nova criatura.
E é por isso que nós desejamos obedecer tudo aquilo que Jesus nos ensinou no Antigo e Novo Testamento. Lembra da grande comissão? Mateus 28, 18, 20. Um texto que às vezes passa batido é Jesus ordenando, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado. E Jesus não está falando ali apenas dos seus 3 anos de ministério. Jesus está falando de toda a Escritura, toda a palavra de Deus, porque João vai dizer para nós que Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Toda a Escritura, meus irmãos, é sobre Jesus, de Gênesis até o Apocalipse. Nós temos a revelação especial de quem Deus é. E temos a revelação especial de como nós, pobres pecadores, podemos nos achegar perante o trono da graça de Deus, sem medo de sermos consumidos pelo fogo. Porque nós fazemos isso por meio de Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Nós somos reconciliados com Deus o Pai por meio de Jesus Cristo, no poder do Espírito. Quando Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo, ele vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. E é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto plenamente para toda boa obra. Toda a Escritura, meus irmãos, é inspirada por Deus. Não é apenas o que está em vermelho. Algumas Bíblias têm as palavras em vermelho, aquilo que Jesus disse em vermelho. É um erro acharmos que apenas aquilo são palavras de Jesus. Toda a Bíblia é palavra de Deus. Em nossos dias é comum também nós conhecermos pessoas que tomaram decisões baseadas em algum tipo de revelação pessoal, pessoas que receberam alguma profecia particular e por pensarem que se tratava de uma revelação divina, acabaram obedecendo cegamente. Não testaram a profecia, não julgaram a revelação, não agiram como os bereanos e muitas vezes quebraram a cara. Se frustraram e agora colocam a culpa em Deus. Outros, como eu, no passado, obedecia cegamente interpretações distorcidas da palavra de Deus. E quantas vezes, meus irmãos, nós quebramos a cara? E depois colocava a culpa em Deus. Mas não é esse tipo de confiança e dependência que Jesus está exigindo de nós, pelo contrário. Jesus está exigindo confiança e dependência dele em sua palavra. Não uma palavra inventada, mas a palavra de Deus, aquela que nós temos nas mãos. Aquela que, como Pedro vai dizer, que não se trata de uma profecia de interpretação pessoal ou uma profecia que tem origem na vontade do homem. Aquela que homens falam inspirados por Deus. Nós precisamos avaliar aquilo que nós ouvimos no púlpito. Nós precisamos avaliar aquilo que nós ouvimos. Nós precisamos interpretar corretamente a Escritura. E a principal regra de interpretação da Escritura, meus irmãos, é Escritura interpretar Escritura. Por exemplo, na semana passada, o pastor Norival pregou a respeito de casamento e divórcio. Como é que ele foi interpretar para nós? Ele utilizou a própria Escritura, texto de Malaquias, texto de Gênesis, texto de Deuteronômio, texto de Paulo aos Coríntios. Então, a Escritura tem que interpretar a própria Escritura. Um texto difícil, ele deve ser entendido com a ajuda de um texto mais fácil. Então, Jesus pega as crianças no colo, depois de ensinar os seus discípulos,
e as abençoa, porque Jesus ama as crianças e aqueles que se parecem com elas. Meus irmãos, que eu e você não sejamos como os discípulos, que tentam controlar o acesso a Jesus, que impedem outras pessoas de virem a Jesus. Não seja um muro, seja uma ponte. Nós somos chamados a sermos uma ponte. Nós somos chamados a sermos mediadores entre Deus e os homens. Porque como que alguém vai chegar a Jesus Cristo se não for por meio daqueles que agora são discípulos de Jesus Cristo? Então, nesse sentido, nós somos a ponte que leva, que facilita o caminho de pessoas chegarem até Jesus Cristo. O problema é que às vezes a gente parece mais um muro. Experimente, meus irmãos, essa semana, a alegria de compartilhar o Evangelho com outras pessoas. O Espírito Santo quer usar você, na sua simplicidade, para a expansão do reino de Deus nessa cidade e em toda a terra. Com o exemplo das crianças, Jesus nos ensinou a necessidade de dependermos e confiarmos plenamente nele, pois somente assim nós poderemos entrar no reino de Deus. Mas será que essa é a única exigência? O que Jesus exige de nós ainda? O que ainda nós precisamos fazer para entrarmos no reino de Deus? Em segundo lugar, meus irmãos, nós precisamos abandonar os ídolos do nosso coração. João Calvino, como o Fernando falou, ele diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. E quando nós olhamos para Marcos 10, 17 ao 25, nós vemos que há necessidade daqueles que querem entrar no reino de Deus abandonar seus ídolos. Deus não divide sua glória com ninguém. Deus não aceita dividir nosso coração com nenhum ídolo. Nenhuma pessoa, nenhum bem, nenhum ídolo pode ocupar nosso coração. Somos chamados a fazer o que Gideão fez. Gideão derrubou o ídolo do seu pai. Nós não precisamos chegar em casa e derrubar o ídolo dos nossos familiares, porque o maior problema não está numa imagem que seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha têm. O maior problema está no ídolo que nós deixamos ficar no nosso coração. É esse ídolo que Jesus exige que nós venhamos a arrancar fora, a destruí-lo. Jesus exige isso daqueles que querem segui-lo. E aqueles que desejam entrar no reino de Deus, aqueles que desejam herdar a vida eterna, precisam derrubar os ídolos do coração ao longo da vida. Sim, meus irmãos, ao longo da vida. Às vezes nós pensamos, poxa, mas eu já fui batizado. Ao longo da nossa vida nós seremos tentados com idolatrias, com pessoas, com coisas que vão nos assediar constantemente querendo a nossa adoração. Então nós precisamos continuamente nos libertar destes ídolos. É uma libertação que não é de demônios, é de ídolos. Jesus estava terminando ali de abençoar as crianças, já estava querendo seguir viagem, e então aquele homem corre e se ajoelha aos pés de Jesus. E ele faz uma pergunta maravilhosa, uma pergunta que, se você pegar o livro de Marcos, você vai ver que ninguém fez essa pergunta até agora. Bom mestre, o que eu faço? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Meus irmãos, esse rico aqui não é como os fariseus, que tentavam pegar Jesus em alguma cilada. Ele não está testando Jesus. A pergunta dele é honesta, sincera. Ele deseja a vida eterna.
E nós sabemos isso porque no verso 21 Jesus vai dizer, aliás, Marcos vai nos dizer que Jesus, olhando para ele, após ele responder, Jesus o amou. Jesus o amou. E nós sabemos que Jesus não tinha simpatia pelos fariseus hipócritas, pelo contrário. E nós não devemos interpretar essa pergunta desse homem rico, o que farei para herdar a vida eterna, como se ele acreditasse numa salvação pelas obras. E nem Jesus acreditava em salvação pelas obras. Esse não é o ponto. Mas quando nós olhamos para a Escritura, inclusive para o Novo Testamento, nós vemos que a fé verdadeira, ela vem acompanhada de boas obras. Os frutos são visíveis quando uma pessoa está arrependida de verdade. Lá no comecinho do ministério de João Batista, quando João Batista começou a batizar no Rio Jordão, os fariseus hipócritas iam até ele para serem batizados e João Batista gritava com eles: o que vocês estão fazendo aqui, raça de víboras hipócritas? Deem frutos de arrependimento. O arrependimento verdadeiro é acompanhado de frutos visíveis. E após o Pentecostes, quando Pedro prega seu primeiro sermão, ele é interrompido. No meio do sermão, alguns homens se levantam e perguntam: o que faremos diante disso que ouvimos? O que nós vamos fazer? E Pedro vai dizer: o fruto é: arrependam-se e sejam batizados. Os judeus, de modo geral, acreditavam na vida após a morte. Apenas os saduceus não criam. Essa revelação de Deus, a revelação como um todo de Deus, ela é progressiva, é como um cone que vai abrindo. Começa bem estreitinho, lá em Gênesis, e no Novo Testamento, até o Novo Testamento ele vai abrindo, até chegar em Apocalipse. Então, a respeito da vida após a morte, no Antigo Testamento não é tão claro. Alguns textos falavam da vida após a morte, mas não era algo tão claro assim. É no Novo Testamento, especialmente com Jesus, que nós vamos saber mais a respeito de uma vida após a morte, a respeito da existência do céu e do inferno. E é interessante quando nós olhamos no verso 18 em diante, acompanhe comigo. Nós temos ali o registro da conversa de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus amou ele, olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse Jesus: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Aquele homem chama Jesus de bom mestre. Ele sabia que Jesus era um mestre, um professor, um rabino, mas Jesus o questiona: por que me chamas de bom? Por que aquele homem chamou Jesus de bom? Porque bom era apenas Deus. No Antigo Testamento, nos Salmos, nós vamos ver o salmista chamando Deus de bom. Deus é bom. O Senhor é bom. É possível que quando aquele homem chama Jesus de bom mestre, ele esteja se identificando com Jesus, porque talvez ele ache que ele também é um homem bom. Ele não é perverso, ele obedece aos mandamentos. Então, se ele é bom, o mestre, que é maior do que ele, também é bom. Então, ele é o bom mestre. Mas Jesus deseja mostrar para aquele homem
que para estar bem com Deus, não podemos nos concentrar na nossa bondade. Meus irmãos, a Bíblia é muito clara quando diz que não há ninguém que faça o bem. Do ponto de vista de Deus, quando Deus olha para nós, Ele não enxerga a bondade suficiente. Todos nós somos bons em algum nível. Por exemplo, o Fernando e a Luana que fazem o pão maravilhoso e trazem para o nosso café. A irmã Neuza com seu bolo de laranja. Comeram tudo. Isso é o quê? Bondade. Vocês são pessoas boas em um nível. Quando nós olhamos para um preso, um homem ou uma mulher que está preso por algum crime que cometeu, nós percebemos que apesar da sua maldade, apesar do crime hediondo que a pessoa cometeu, ela ainda consegue ser boa com um filho, com algum familiar, não é verdade? Então, nós, os seres humanos, eles têm um pouco de bondade, mas a nossa bondade não é bastante. Nós fazemos coisas boas, mas a nossa bondade está manchada pelo pecado, meus irmãos. E nós percebemos isso, e não é o caso dos irmãos aqui, mas nós percebemos isso quando às vezes nós fazemos algo apenas em busca de um elogio. Não é verdade? Fazemos um bolo, fazemos um churrasco, limpamos uma casa apenas esperando a aprovação. Damos uma cesta básica, uma oferta, esperando um elogio, que alguém reconheça. E aí nós percebemos que a nossa bondade, ela está manchada pelo pecado. Jesus se concentra então na segunda parte dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são divididos em 2 tábuas, as 2 tábuas da lei. A primeira tábua da lei, ela se concentra na relação do homem com Deus. E é o que nós lemos hoje. Nós lemos o primeiro mandamento. A segunda tábua da lei, ela envolve no nosso relacionamento com o próximo. Então Jesus se concentra em como que aquele homem rico se relacionava com as pessoas ao seu redor. E aquele homem vai dizer: não mato, não roubo, não minto, não adultero, honro pai e mãe. E é interessante ver que honrar pai e mãe fica para o final. Porque Jesus está seguindo a ordem dos mandamentos da versão hebraica, não da Septuaginta. A Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento. E ela termina com honrar pai e mãe, porque honrar pai e mãe é onde há a promessa de vida longa. Então, por isso que termina com honrar pai e mãe. E é interessante perceber a resposta daquele homem, meus irmãos. Ele afirma a Jesus que ele obedecia aos mandamentos desde a sua adolescência, desde criança. Ele se esforçava desde pequeno para obedecer às palavras de Deus. E é interessante perceber, meus irmãos, que a resposta daquele homem não é arrogante. Não é arrogante, ele não está falando aquilo para se achar algo melhor. Nós olhando para Paulo em Filipenses, capítulo 3, nós veremos que Paulo vai fazer isso também. Paulo vai dizer que se tem alguém que era para ser considerado o maior obediente da lei, era ele. Ele cumpria todos os requisitos da lei. Então, esse homem não é arrogante, ele não está sendo orgulhoso diante de Jesus. E Jesus não o repreende por sua resposta. Jesus também não acha aquele homem arrogante. É interessante perceber que o homem não está afirmando ser alguém sem pecado, mas ele afirma ser alguém fiel. E ele acha que está chegando diante de Jesus com consciência limpa, tranquila.
Mas, meus irmãos, aquele homem estava diante daquele que conhece o coração, que sonda os pensamentos. Nós muitas vezes não percebemos os erros que estamos cometendo, nós temos pontos cegos. Conseguimos ver muitas coisas com clareza, especialmente na vida das outras pessoas. É ou não é verdade? Muito fácil ver os outros errarem. Muito fácil ver as pessoas cometerem erros. Mas às vezes, muitas vezes, com frequência, nós somos cegos para os nossos erros. E aquele homem também estava cego. Ele precisava que Jesus revelasse a real condição do coração dele. Ele precisava, e nós precisamos, meus irmãos, de pessoas que nos ajudem a enxergar os nossos ídolos com clareza. Jesus gostou da resposta daquele homem, mas Jesus conhecia aquele homem melhor do que ele mesmo, porque Jesus conhecia o mais profundo do coração. E apesar de cumprir a lei de Deus, aquele homem tinha um ídolo, faltava algo a ser feito, era necessário cortar aquele ídolo na raiz. E mesmo assim Jesus o amou. Jesus amou aquele homem antes daquele homem fazer algo em relação ao ídolo. Porque o amor de Deus, meus irmãos, por nós, vem antes da nossa conversão. O amor de Deus por nós vem antes da nossa mudança de vida. O amor de Deus por nós vem antes da nossa mudança de comportamento. O amor de Deus por nós vem antes da nossa obediência. Vem antes de qualquer obra. E é o que nós temos em Efésios. Antes de sermos amados por Deus, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e éramos filhos da ira por natureza. Mas para entrarmos no reino dos céus, meus irmãos, nós precisamos identificar nossos ídolos e cortá-los, abandoná-los, arrancá-los de nossas vidas. Em Marcos 10, 21, nós percebemos que Jesus identifica o ídolo que estava no coração daquele homem. O dinheiro estava ocupando o lugar de Deus naquele coração. Era necessário abandonar aquele ídolo. E Jesus convidou aquele homem a fazer isso. Aquele homem é convidado a arrancar o ídolo do dinheiro do seu coração para receber a verdadeira riqueza que há em Jesus Cristo. Deus queria a vida daquele homem, mas o Senhor não divide sua glória com ninguém, não divide o coração do homem com ninguém. E Jesus promete para aquele homem que se ele abandonasse aquele ídolo, dando o que ele tinha aos pobres, ele teria um tesouro no céu. Jesus está chamando aquele homem a perder sua riqueza nesse mundo para poder herdar a vida eterna. Jesus está chamando aquele homem para segui-lo, mas antes é necessário jogar fora o ídolo. Ele precisava remover o que estava escandalizando ele, o que estava impedindo ele de entrar no reino de Deus. Lembra o que nós vimos lá no final do capítulo 9? Que Jesus vai dizer que se a tua mão direita te faz tropeçar, é melhor arrancá-la. Se o teu pé te faz tropeçar, é melhor arrancá-lo. Se o teu olho te faz tropeçar, é melhor arrancá-lo, porque é muito melhor você entrar no reino de Deus manco, aleijado ou cego, do que você com o corpo inteiro queimar no inferno. E sim, meus irmãos, o inferno é o fogo não termina. É um lugar onde o fogo não acaba, não tem descanso, é um tormento. No caso desse homem, meus irmãos, o dinheiro não é o problema. O amor ao dinheiro é o problema. O que Jesus está fazendo aqui, ele não está ordenando que todos os seus discípulos vendessem tudo que têm, dessem aos pobres para segui-lo. Não. Aqui, Jesus não está falando de dinheiro. Jesus não está falando de riquezas. Jesus está falando de idolatria.
Idolatria. Aqueles que desejam entrar na vida eterna precisam se livrar de tudo que os impedem de entrar. É necessário cortar a mão, o pé, arrancar o olho, se alguma dessas coisas impede a nossa entrada no reino de Deus. Nós precisamos entender que o dinheiro e os bens não são pecaminosos em si mesmos. Pelo contrário, são uma oportunidade de servir a Deus e aos outros. E um grande exemplo, meus irmãos, é as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Haviam mulheres ricas que seguiam Jesus e que sustentavam Jesus e os apóstolos. Em última medida, Jesus e os apóstolos eram sustentados por mulheres que compartilhavam seu sustento, sua vida, seu dinheiro, seus bens com Jesus e com os apóstolos. Elas eram ricas, mas o dinheiro delas não era ídolo. O dinheiro era uma forma delas financiarem a expansão do reino de Deus na terra. E é interessante, meus irmãos, perceber que até mesmo nós aqui em Camboriú conhecemos pessoas que de diversos lugares do Brasil e até mesmo do exterior têm contribuído com o seu dinheiro, com suas riquezas para o avanço do Evangelho nesse lugar. Isso é fantástico. É fantástico. É graça de Deus. Se nós estamos nesse lugar maravilhoso, é um exemplo. Homens e mulheres que cooperam com a expansão do Evangelho. São discípulos de Jesus que, por causa do seu trabalho, adquiriram um bom salário e não são ricos, mas têm um bom salário e têm condições de financiar a obra do Senhor. E o Senhor multiplica o dinheiro deles. O Senhor multiplica os recursos. O Senhor multiplica daqueles que dão, que financiam a expansão do Evangelho do Reino de Deus na terra. Deus multiplica os recursos. Quanto mais essas pessoas investem na expansão do Evangelho, mais o Senhor dá a elas. É uma verdade. E elas não fazem isso pensando nisso. Isso é o mais legal de tudo. É o mais legal. Elas fazem isso porque elas entenderam a necessidade de fazer Jesus conhecido nesse lugar. O grande problema das riquezas, meus irmãos, é que elas podem se tornar um ídolo. É verdade. O que é um ídolo, pastor? Ídolo é qualquer coisa que adoramos mais do que a Deus. Então, a idolatria da riqueza é igual ao materialismo. É o maior de todos os pecados da nossa época atual. Aqui na nossa cidade, na nossa região, o dinheiro é um ídolo. É um ídolo. Você olha para os prédios, você olha para os carros, você olha para as pessoas e você vê a ostentação da idolatria. E é sedutor, meus irmãos. Abra comigo em 1 Timóteo capítulo 6, verso 9, por favor. Primeira Timóteo, capítulo 6, verso 9. Ou acompanhe comigo. A palavra de Deus diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Eu acho que depois de ouvir esse texto aqui, a gente deveria refletir muito sobre por que tantas vezes nós demos tanta importância ao dinheiro e pedimos tantas vezes ao Senhor dinheiro. Não para pagar nossas contas, não para sustentar nossa família, mas às vezes apenas por causa de uma idolatria do nosso coração. Porque todo mundo tem, eu também preciso ter. Aquele homem ficou profundamente triste após ouvir o convite de Jesus para abandonar seu ídolo e segui-lo. Ele tinha muitas riquezas, mas todas elas não se comparam com aquilo que Jesus oferece a ele. Meus irmãos, quando nós estamos diante de Jesus, nós não podemos ficar em cima do muro. Nós não ficamos em cima do muro, nós fazemos uma escolha, porque o próprio muro é uma escolha. Aquele homem decidiu abrir mão do seu futuro com Jesus em troca das riquezas. Ele tinha uma piedade superficial. Jesus gostou dele, amou ele. E mesmo assim ele vai embora porque ele preferiu o dinheiro do que Jesus. Em Ezequiel, a palavra do Senhor vai dizer: assim o meu povo se ajunta em grande número para ouvir o que você tem para dizer, mas eles não querem pôr em prática o que você diz. Ele fala bonito, eles dizem, mas o que querem é ganhar dinheiro. Não é novidade, meus irmãos, que o dinheiro se tornou um Deus para muitos, inclusive para o povo de Israel, e para muitos que hoje se identificam como seguidores de Jesus, pessoas que só querem ganhar dinheiro para satisfazer seus desejos corrompidos. No Novo Testamento, vemos que Demas abandonou Paulo por causa do amor a este mundo. A palavra de Deus é clara, meus irmãos. Não devemos amar o mundo nem as coisas que há no mundo. O nosso amor tem que ser dado a Deus somente. Será que nós estamos amando mais o mundo do que a Deus? Será que é por isso que nós trabalhamos tanto? Será que é por isso que nós valorizamos tanto as coisas deste mundo? Nós precisamos avaliar, meus irmãos, aonde estamos gastando o nosso dinheiro. Nós precisamos avaliar por que nós queremos o que queremos. Nós precisamos avaliar, nós precisamos ser honestos. Será que nós estamos ajuntando apenas tesouros nesse mundo? Ou será que nós estamos ajuntando tesouros nos céus, como Jesus ordenou? Essas pessoas que financiam a expansão do reino de Deus, elas estão ajuntando tesouros nos céus. Elas poderiam deixar o dinheiro render num CDB, num CDI, não sei lá das quantas. Elas poderiam comprar imóveis. Poderiam trocar de carro, meus irmãos. Poderiam comer melhor. Mas elas estão ajuntando tesouros no céu. Será que nós estamos ajuntando tesouro no céu também? Ou será que nós estamos apenas ajuntando tesouros nessa terra e lutando e trabalhando pelas coisas que perecem nesse mundo? Precisamos ser honestos, meus irmãos. Estamos diante da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o generoso vai prosperar. E quem dá alívio aos outros vai receber alívio. Após o homem ir embora, Jesus olhou ao redor e disse: como é difícil aos ricos entrarem no reino de Deus. E os discípulos ficam admirados com aquela palavra, mas Jesus repete: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E essa é a moral da história. Essa é a moral da história. As riquezas não são sinal de aprovação de Deus.
Ser rico não significa ser abençoado. A mesma coisa a quantidade de pessoas numa igreja. Ter grande volume de pessoas não significa que é uma igreja de Deus. Mas esse não é o tema. A prosperidade, meus irmãos, pode ser uma grande armadilha, um grande empecilho para aqueles que desejam entrar no reino de Deus. Porque quanto mais recursos uma pessoa tem, quanto mais dinheiro uma pessoa tem, mais difícil é para que ela confie e dependa de Jesus como uma criança. Já reparou nisso? É muito mais fácil uma pessoa pobre, miserável, ouvir a palavra de Deus e receber o Evangelho com alegria, do que uma pessoa rica, poderosa. Quando Jesus fala de passar um camelo no fundo de uma agulha, meus irmãos, muita gente criou teorias absurdas a respeito disso. O que Jesus está fazendo aqui é um exagero. É um exagero. Jesus está exagerando. Não tem como passar um camelo no fundo de uma agulha. Não tem. É a irmã que costura. Suas agulhas têm fundinho, né? Tem buraco. Tem como um camelo passar lá? Não tem. Por quê? Porque não tem. Porque é impossível. É isso que Jesus está falando, meus irmãos. É impossível. Humanamente falando, é impossível um rico entrar pelas portas do paraíso celestial. A questão não é ética, é soteriológica, é de salvação. É a salvação que está em jogo. Mas como resolver esse problema? Uma vez que muitos ricos ajudavam o ministério de Jesus, como resolver esse problema? Por fim, meus irmãos, a única forma de resolver esse problema, é a necessidade de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador. Nós não podemos salvar a nós mesmos. É o que Jesus vai dizer. Ao perguntarem, quem pode ser salvo? Pô, nem um homem rico que obedece os mandamentos vai ser salvo. Como que nós vamos ser salvos? Quem pode? Jesus fala, para o homem a salvação é impossível. Nossas forças não são capazes de nos salvar. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Ser salvo, entrar no reino de Deus e receber a vida eterna é a mesma coisa. É a mesma coisa. Jesus usa palavras diferentes, Marcos registra com palavras diferentes, mas é a mesma coisa. A salvação é uma obra de Deus, meus irmãos. Obedecer aos mandamentos não é suficiente. Praticarmos boas obras não é o bastante. Porque nenhuma boa obra é capaz de nos tornar aceitáveis diante de Deus. Apenas Jesus Cristo. E a palavra revelada a nós, seja rico ou seja pobre, diz que o único caminho para o Senhor é Jesus Cristo, o único caminho para o céu. E que se com a nossa boca nós confessarmos e que Jesus é Senhor e crermos em nosso coração de que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Em Hebreus, a Escritura fala, portanto, Ele, Jesus Cristo, é capaz de salvar para sempre aqueles que por meio dele, Jesus Cristo, se aproximam de Deus, pois Jesus Cristo vive para interceder por eles para sempre. Nós não somos capazes de nos salvar, mas o Deus soberano providenciou salvação, até mesmo para a gente rica. Por fim, meus irmãos, Pedro vai explanar para Jesus, e nós que deixamos tudo? E Jesus promete. Jesus dá uma promessa para os seus discípulos que largaram tudo para segui-lo. Deixar casa, irmãos, mãe,
lembra o próprio compromisso de Jesus. Seus irmãos, sua mãe, suas irmãs são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então agora, aqueles que largaram tudo para seguir Jesus têm agora, no presente século e na era vindoura, 100 vezes mais irmãos, irmãs, mãe, casas, filhos. Você já reparou que quando você vai para outro lugar e você encontra uma igreja em outra cidade, quando você vai visitar, lá você encontra uma família, uma parte da família de Jesus. Quando nós fomos a Montemor, nós fomos acolhidos, nós tivemos casa lá em Montemor. O pastor Norival, quando esteve aqui com a gente, ele teve casa aqui. Ele teve irmãos e irmãs. Ou seja, já no presente nós temos tudo, 100 vezes mais. Mas junto com isso, é claro, vem a perseguição. E na era por vir, a vida eterna. Concluindo, meus irmãos, para entrar no reino de Deus, precisamos depender e confiar plenamente em Jesus. E essa dependência e confiança deve ser como uma criança, sem medo. Precisamos identificar e derrubar todos os ídolos no nosso coração, custe o que custar e doa o que doer. Por fim, entendemos que precisamos de um Salvador. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Nós precisamos da obra perfeita de Jesus Cristo, o Salvador. Vamos orar? Ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças pela Tua Palavra e que o Senhor possa ajudar-nos, ó Deus, a sermos como uma criança diante da Tua Palavra, obedecendo-a, identificando os ídolos do nosso coração e derrubando cada um deles, confiando somente em Jesus Cristo para entrarmos pelas portas do paraíso celestial. Ó Senhor, ajuda-nos, Senhor. Se há algum dos nossos irmãos que talvez, Senhor, esteja com idolatria em seu coração, ajude, Senhor, ajude esse irmão, essa irmã a enxergar. Fale ao nosso coração, mostre-nos, para que possamos derrubar cada um desses ídolos, a fim de darmos todo louvor, toda glória e toda adoração a Ti somente, ó Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos?